Ah, Paris, sua linda, não tinha lugar melhor para começar nossa aventura senão na Torre Eiffel e justificar por que essa cidade tem a fama de Cidade das Luzes. A cidade mais romântica do mundo também é o lar do Moulin Rouge, o primeiro cabaré da Europa responsável por popularizar os cabarés no mundo. E nos bistros descobrimos o valor calórico do croissant. Logo depois, visitando a Ponte das Artes, onde os casais apaixonados deixam seus cadeados como prova de amor. Não podia ficar de fora o Museu do Louvre, lar de grandes obras de mestres do mundo, algumas delas esculpidas há mais de 2000 anos. E os macaroons, aquelas delícias feitas de puro açúcar que nem sempre se enquadram na maioria das dietas das pessoas. Numa visita à Catedral de Notre-Dame, aprendemos um pouquinho sobre a história da Revolução Francesa. Do Arco do Triunfo, visitamos o Palácio de Luxemburgo, pois o Jardim de Luxemburgo está aberto à visitação e tem até um passeio de caça às estátuas aqui. Subindo a ladeira do Montmartre, descobrimos os artistas locais e aulas privadas de como fazer os macarons, onde arte e culinária se misturam juntos. E o Café de Dois Moinhos, cenário do maior filme de bilheteria francesa no mercado norte-americano. Hoje vamos terminar a nossa visita a Paris e te mostrar o Palácio de Versalhes e as catacumbas de Paris. Esse é o Palácio de Versalhes, Rafa. A arquitetura barroca francesa. A construção dele foi iniciada em 1661. Levaram-se 128 anos para ele ser construído completamente. A gente vai aprender muito sobre a história francesa. Mas olha só, é bom marcar o ticket com antecedência que as filas são bem grandes. O Palácio de Versalhes fica na cidade de Versalhes, são aproximadamente 22 quilômetros de distância de Paris. Táxi, tem vários meios alternativos de transporte para você chegar aqui, super tranquilo. Este lugar aqui foi tombado pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade desde 1979. Este local tem uma importância mundial muito grande. Foi aqui que terminou-se a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi assinado aqui, quando as grandes nações decidiram parar a guerra naquela época. Eu estou falando de 1919, tá? Então esse lugar daqui tem importância mundial. Uma outra coisa interessante que aconteceu aqui foi, depois da Primeira Guerra Mundial, um multimilionário e filantropista chamado John Rockefeller, americano, que a gente conhece de vários outros eventos dos Estados Unidos, ele doou, na época, o que equivale hoje a 30 milhões de dólares para renovar esse lugar. O Tratado de Versalhes, ele foi assinado na Galeria dos Espelhos, que é um outro ponto turístico que a gente vai visitar. Alex, passeio bom dentro do palácio, né? Mas é uma andada boa. 1h30 caminhando, salas e galerias, uma depois da outra. O elevador servia bem para as subidas de escada, mas finalmente achamos um lugar que vende comida e achamos comida saudável. E algumas nem tão saudáveis, claro. É, mas sem glúten. Então a gente está no lucro.
É difícil, né, gente? A gente tá caminhando e no final é óbvio que o corpo pede um pouquinho de açúcar, você já tá cansado, o verão dificulta também. Mas com olho clínico dá para fazer uma alimentação saudável. Essas saladas prontas aqui você encontra em qualquer lugar aqui na França. Então na lanchonete do Palácio também tem esse tipo de salada, que é uma salada de alface com frango. Muito saudável, muito boazinha para comer. Você pediu uma frutinha aqui, né? Isso, pra mim eu achei um fruit cup, um copinho de frutas que não faz vergonha não. Exatamente, eu vou ficar um pouquinho fora das frutas porque é açúcar. E ainda tem os macarons. Marca registrada, em cada esquina eles estão presentes. Em qualquer lugar aqui na França. É como se fosse assim, obrigatório comer ele. Horas não, Alex, a gente está aqui há 4 horas e a gente ainda não acabou de conhecer o palácio. É muito grande e melhor ainda, quando você acaba de conhecer o palácio, tem o jardim, que é um outro ponto turístico para você visitar. Isso, são 800 hectares para você visitar, sendo que o palácio em si são 90 hectares, ou seja, muita terra. Muita terra. Tem 200 mil árvores plantadas aqui. Todo ano eles renovam as flores. 210 mil flores são colocadas aqui para embelezar o lugar. Existem 50 fontes de água aqui nesse jardim gigantesco. E dessas 50 fontes de água, existem 620 jatos de água. Então os números aqui são muito grandes, todos lindos de se ver. Isso, esses números aqui no jardim. Dentro do palácio são mais de 100 salas para você visitar. O ideal é você não esquecer de passar pelo quarto da rainha, pela sala do espelho e pelas salas das batalhas, que também tem monumentos de todos os generais, explicações, quadros, é muita coisa para se ver e se visitar. E eu descobri, Rafa, que por 4 anos seguidos, Napoleão fez desse lugar daqui a sua casinha de verão. Nada mal vencer umas batalhas e vir curtir um jardim desse, como se não tivesse nada para conquistar amanhã. De tão grande que é o jardim. Tem pessoas que alugam esses carrinhos de golfe aqui atrás para rodar o jardim inteiro e conhecer em um dia. Dá para acreditar? Uma das coisas que eu aprendi sobre a personalidade de Napoleão, Rafa, é que ele era muito nervoso e agressivo, compatível com a personalidade requerida para desbravar tantas guerras e batalhas. Como ele era fisicamente baixinho, alguns livros dizem que ele tinha 1,50 m, 1,55 m, surgiu aqui uma expressão chamada Síndrome do Napoleão. Todas as pessoas que são baixinhas e nervosas, eles apontam aqui, e aquele dali tem a Síndrome do Napoleão. Mas isso aí não é indireta pra mim não, né, Alex? Que eu sou um pouquinho mais alta. Mas você não é nervosa. A vaidade dele era tamanha que dizem também que ele usava sapato alto para compensar pela altura dele. Napoleão foi e ainda é até hoje um dos líderes militares mais famosos da história. Ele dedicou 20 anos da vida dele à carreira militar e participou de mais de 70 batalhas em nome da França.
ele só começou a perder lá pelas últimas 7, lá no ano de 1812, quando a Rússia começou a entrar nas batalhas também. O poder militar deles era mais forte. A batalha que marcou a derrota de Napoleão, na verdade aconteceu em 1815, lá em Waterloo, na Bélgica. E existem músicas sobre o assunto e até hoje a gente usa a expressão "foi assim que Napoleão perdeu a guerra" quando nós passamos por algumas situações constrangedoras. Eu vou te levar para visitar as catacumbas de Paris. É um passeio, Rafa, bem macabro. Paris tem mais de 300 quilômetros de túneis subterrâneos que foram datados da época do Império Romano e foram evoluindo à medida que os séculos se passaram. Alguns imperadores daqui escolheram interconectar todos esses pedacinhos de túneis e hoje formam uma rede subterrânea de mais de 300 quilômetros de extensão. Rafa, Reino da Escuridão, Império dos Mortos, é rodeado de caveiras em todas as paredes. Vai ter coragem de visitar? Meu Deus, vamos lá, né? Existem várias entradas para as catacumbas, Rafa. Vários passeios turísticos também. Qualquer entradinha vai te permitir caminhar por 2 quilômetros no subsolo, descendo numa escada giratória para você chegar lá embaixo. Celular não funciona bem e eles recomendam que você venha com cargas de bateria extra, porque existem histórias de pessoas que se perderam lá embaixo. O passeio que a gente escolheu fazer hoje é bastante seguro. São 2 quilômetros de só ida, só tem um caminho, todos os outros são fechados e a gente não vai ter a chance de se perder. Mas isso não acontece nesse passeio guiado, né, Alex? Isso são
a caminhos aleatórios que as pessoas descobrem na cidade inteira. Afinal de contas, são mais de 1000 anos de histórias, porque existem relatos de que esses túneis foram iniciados na época do Império Romano, há 2000 anos atrás. Imperadores depois decidiram conectar todos os pedacinhos para que realmente formasse uma rede de resistência na guerra, uma rede que facilitasse o transporte de produtos de um lugar para o outro. E hoje é essa grandiosidade gigantesca de mais de 300 quilômetros. Então imagine que continuam havendo situações todo dia aqui. Por exemplo, tem uma interessante, com tantas perfurações, tantos túneis lá de baixo, era normal que algum dia acontecesse algum acidente, era meio que esperado, né? Então, no ano de 1774, ocorreu o primeiro desmoronamento. Várias casas, várias pessoas foram engolidas pelo desmoronamento, caiu, afundou mesmo. Agora, se eu pudesse falar o acidente mais mórbido que aconteceu aqui, lá no ano de 1780, aconteceu uma chuva não esperada em Paris e desmoronou, desabou o maior cemitério da cidade. Com tantos túneis, foi esperado que esses esqueletos todos, esses corpos todos tentassem, pela gravidade, entrar nos túneis e inundaram Paris com corpos boiando nas ruas da cidade. Como era muito próximo das batalhas de Napoleão e várias pessoas estavam morrendo na guerra, o imperador da época ordenou que os esqueletos dos mortos fossem utilizados para fortalecer os túneis do subterrâneo. E aí surgiram as catacumbas. Hoje você caminha e os túneis eles são fortalecidos com ossos, caveiras, esqueletos, reino da escuridão, império dos mortos. É bem macabro. Quando você compra o passeio, você recebe uma caixinha para você ouvir as histórias. O passeio é todo numerado nas paredes. É uma descida de 132 degraus, né, Alex? E tudo que você desce, você vai ter que subir para sair de lá. Outra coisa muito interessante que tem nesse passeio é que você descobre que aquelas paredes, né, hoje que estão lá, eles convidaram pessoas, arqueólogos, especialistas para limpar os ossos. Depois veio outra equipe montar a parede milimetricamente. Então, cada osso que está ali, ele foi colocado milimetricamente para ser conservado. Lá embaixo é uma temperatura de 14 graus. É um pouquinho frio, eu achei muito frio. Então, nessa temperatura, eles forçam essa temperatura, né? Então tem refrigeradores, apesar de já ser frio aí embaixo da terra, existem refrigeradores para manter a temperatura de 14 graus, que é uma forma de manutenção também dessas paredes de ossos. E é possível ver decorações nessas paredes, né, Alex? Você vê os ossos e as caveiras. Em alguns momentos você vê que eles fazem alguns desenhos. Na verdade, nada é aleatório. Todos os desenhos, tudo foi colocado ali para que a parede conseguisse se sustentar e os ossos serem conservados, né? E as histórias não ficam por aí não, viu, Rafa? Algumas pessoas dizem que quanto mais você vai se afundando nos túneis, você começa a ouvir vozes. Nossa. Pessoas arriscaram levar cachorros e os cachorros começam a latir do nada.
naquele silêncio mórbido, subsolo, quilômetros adentro de túneis, os cachorros do nada começam a latir. Então tem uma história também interessante de que foi encontrado uma câmera de filmar num local bem escuro, bem longe de tudo. E quando tentaram assistir o que estava gravado, na verdade tinham imagens. E as imagens revelaram algumas vozes e de repente a câmera sendo largada no chão e a pessoa correndo. Ninguém sabe, só de contar arrepia. É macabro. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas as histórias não param por aí. Tem uma história também, Rafa, de um dos membros da Revolução Francesa, uma pessoa bem entendida e participando de grandes eventos da sociedade, descobriu aleatoriamente uma entrada para as catacumbas no prédio que ele morava. Ele decidiu descer sozinho e a única coisa que ele tinha nas mãos era uma vela. Resultado, ele se perdeu e só encontraram o corpo dele 11 anos depois, com o finalzinho da vela do lado dele. Até hoje existem festas não autorizadas, por exemplo, de rave. Alguém descobre uma portinha das catacumbas, não fala pra ninguém e faz a maior festa lá embaixo. E é um perigo, né, Alex? Porque é um caminho que não é assistido pelas pessoas, né? Não é como o passeio guiado. Correto, não tem luz, não tem grandes infraestruturas lá dentro, né? Imagine que alguns desses túneis foram escavados há 2000 anos atrás, foram fortificados com esqueletos, foram inundados e estão ali sem a própria manutenção dos conceitos de arquitetura modernos que nós temos hoje. São muito parecidas também, né? Então você vai num caminho, às vezes você acha que você está voltando no mesmo caminho, mas na verdade é outro, porque... E a pessoa se aventura com a luz do celular, achando que está muito bem iluminado. Imagina se acaba batendo. Não é uma coisa segura. Então, eles dizem sim que algumas pessoas vão acampar, algumas pessoas se perdem, são encontradas 2 dias depois. São histórias que não acabam mais. Rafa, vem ver o álbum de Paris, eu acho que você vai adorar. A Cidade da Luz, hein, Alex? Isso é a cidade mais romântica do mundo. Do croissant, olha aí, olha. A gente foi num bistrô conhecer o valor calórico do croissant. E o fast food? Bistro? Você não deixou eu comer por causa do glúten, né? Ah, por favor, né, gente? Era... É pão, gente. Era emergência médica na hora. Ponte das Artes e um cadeadozinho. Não tinha nem mais espaço para colocar um cadeado nosso. Poxa, eu fiquei babando. Olha como era antigamente. Mas hoje a prefeitura incentiva a tirar foto. E a Mona Lisa, Alex? No Museu do Louvre, hein? Eu gostei da Alada de Samotrácio. Nome complexo. Muito complexo. Mais de 2000 anos, né? É verdade. Cheio de mistérios. Cada corredor parece que tinha um suspense, uma coisa a ser descoberta. Ah, a gente precisa de um dia para passear, né? Muita cultura. Palácio de Luxemburgo. Lembra do jardim? Tinha que sair em busca das
das estátuas, em busca das coisas legais, hein? Ah, o palácio é muito lindo, gente. Sentar ali naquele jardim e ficar sem fazer Com nada. o sol, fazer um piquenique, cetogênico. Sem dúvida. Monte Martre, lembra de Monte Martre? Ah, lembro. Esse lembro aí não convenceu ninguém, né? É porque eu tô lembrando aqui dos beijos, do romantismo de Paris. Ah, tá bom. Desculpa esfarrapada. Era o lugar que tinha aula de macarons, que tinha os artistas de rua fazendo as pinturas, aquelas coisas todas. Como que Lembrei. esquece O assim, bom do gente? macarrão é que é sem glúten, né, Alex? Catacumba, lembra quanto esqueleto tinha naqueles Não, lugares? aí eu lembro. Ai. Império dos Mortos, Reino das Sombras. Dá até um medinho, né? Ficar embaixo da terra assim, muito tempo. Tinha um lugar que arrepiava, viu? É, e frio. Até a Até a próxima, próxima, pessoal. pessoal.